Porquê que Jesus estava dormindo? Porque este episódio, este cenário que nos é narrado, o palco desta narrativa, que é passado no barco, a palavra de Deus revela-nos aqui, chamou isto de lógica dedutiva e indutiva, porque sou deduzido pela palavra de Deus, pelo contexto rico que esta passagem nos mostra, tanto esta como de Mateus. Eu deduzo isso e sou deduzido pela mesma Escritura. É que quando nós revelamos este tipo de confissão, este tipo de confissão revela o tipo de fé que estava neles. Diante das circunstâncias, eu lhe assevero, também por experiência própria, e se calhar muitos de vós já passaram isso, que as primeiras palavras que vêm estão diretamente conectadas, ligadas ao clímax, ao ambiente que estamos a viver. E nós confessamos aquelas palavras. Muitos de nós saem a tampa, até palavrões saem e outras coisas mais. Deus sabe disso, nós estamos no caminho de aperfeiçoamento. Por vezes iria sair escória, impureza. E isso revela que precisamos de mais fogo purificador, refinador, precisamos mais do Espírito. Precisamos que o fogo nos leve ao deserto. A provações maiores, Deus permite que isso venha para quê? Para refinar a nossa fé, para purificar os nossos corações. E por meio da palavra a nossa consciência é lavada, é purificada. Por meio da lavagem da palavra e por meio deste refinamento do Espírito, o Espírito Santo vem fogo para nos purificar. A sua habitação, a sua presença nos purifica, nos santifica. Quanto mais andarmos no Espírito, quanto mais nos movemos no Espírito, quanto mais caminharmos no Espírito, mais nós somos semelhantes a Cristo. E o fruto do Espírito é este: amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, esperança, temperança, domínio próprio. Contra isto não há lei que aguente, não há lei que resiste. Então, meus amados, aqui, o primeiro aspecto que eu quero trazer até si, talvez você nunca tenha visto a passagem desta forma, que eu trago até si é que Deus não ouve confissões de descrença. Deus não ouve incredulidade. E diante da circunstância, a primeira confissão que eles tiveram, vamos ler. Verso: levantou-se um temporal tão grande, de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira tal que se enchia, o barco já se enchia. E eles estavam na popa dormindo sobre uma almofada, e despertaram os seus discípulos dizendo: não será que pereçamos? A sério? Depois de eles verem tantos aqueles milagres, porque é que Jesus questionou e disse: porque, no versículo 20, aliás no versículo 40, e disse: porque sois tão tímidos, porque revelais essa timidez, porque ela maniata a fé, fica a fé maniatada, presa, e ainda não temos fé. Se nós vivermos com o sentimento, nós vamos falhar, nós vamos errar muitas vezes o alvo. Eis aqui que esta tempestade, estas circunstâncias, a vicissitude, trouxe a eles medo. Ficaram assombrados. Jesus entrou no barco, estava no barco, representando o barco das suas vidas. De alguma forma, se assim o poderemos dizer, para nós entendermos. Porquê que eles despertaram Jesus? Porquê que Jesus estava dormindo? Representa a sua fé morta, adormecida. Deus não ouve este tipo de clamor. Claro que Deus ouve clamor, mas Deus não ouve incredulidade, Deus não atenta para a incredulidade. Por isso, o chamado de atenção era para eles já terem fé do tipo de Deus. Porquê é que eu digo isso? Nós já vamos ver. Já vamos ver. Deus não ouve. Eis a confissão dos discípulos. E muitas vezes quando vem a nós uma enfermidade, quando você é afetado por uma enfermidade, você vai começar a falar, os amigos, vai desabafar, nada de mal há nisso. Mas se você só fizer isso, você irá cultivar uma consciência derrotada.
O seu corpo irá assimilar isso. Você irá conformar-se. A fé vai sair. E não poderá operar o milagre. Por isso é necessário, como dizia o servo de Deus, Norbert Elias, que é necessário ter diálogos. Quando Deus os exportou, disse: o meu povo deixou de ter diálogos. O meu povo não sabe falar. E Deus disse: Deus, como é que o teu povo não sabe falar? O teu povo não sabe falar. E Deus disse: não. Eles deixaram de ter diálogos com o diabo. Deixaram de ter diálogos com as enfermidades. Deixaram de ter diálogo com os montes. Deixaram de proferir palavra profética. Deixaram de falar aquilo que Deus diz. E quando diz retenhamos firme a nossa confissão em Hebreus, é como um juiz sentenciasse. Retenhamos o proferir. É uma sentença de um juiz. A palavra que lá está, ela indica isso. É como se um juiz sentenciasse. Confessemos o mesmo que Deus confessa. Falemos o mesmo que Deus fala. E se Deus é um Deus de fé, se Deus é o nosso Pai, e nós somos filhos de um Deus de fé, de um Pai de fé, então é natural que nós falemos a fé. Vivamos pela fé. Isso não é considerado de um dia para o outro, eu sei. Mas quero chamar a sua atenção para restaurarmos a confissão. Paulatinamente começa a falar à circunstância. Começa a falar, ter diálogos. Começa a dizer, está escrito. E o testemunho que eu dei sobre aquela noite que eu acordei, a tosse veio a mim, intensa, uma tosse quase convulsa. E eu falei, lembrando das palavras, motivado pela pregação que eu ouvi duas vezes de Norbert Elias, da razão de muitas coisas nós não vemos fruto. Quase nada tem acontecido, nós não falamos. Porque nós não libertamos a palavra. Quer na pregação do Evangelho, quer na edificação dos irmãos, das igrejas, das pessoas. Há quanto tempo você não leva uma palavra profética da parte de Deus? Há uma vida, há quanto tempo você não fala do Evangelho para a pessoa? Há quanto tempo você não impõe as mãos sobre os enfermos? Quantas oportunidades os vizinhos seus dizem, estou doente, estou com uma dor, e você não faz nada? Não lhe fala da salvação, não fala que sobre o impor as mãos sobre os enfermos e serem curados, não ora pela pessoa. São oportunidades que Deus dá para nós pormos a nossa fé em prática. Perdão. E eu e você temos de costas voltadas para a confissão da fé. Muitas vezes costas voltadas para a palavra de Deus. E desanimamos, aí vem o desânimo. Por isso Deus não ouve, atento, Deus não ouve este tipo de confissão. Deus sagrado da confissão da fé. Então vamos ver a razão porque é que ele diz que, por a razão de nós termos, digamos assim, se é que poderemos dizer isso, termos resultados tão frustrantes. É devido a isto que nós estamos a falar sobre isso. É necessário restaurarmos a confissão da fé, meu amado, minha amada, meus amigos, meus amigos, minhas amigas. Agora vamos voltar para Mateus. Mateus, e o capítulo 7, eu vou ao capítulo 7. Bom, não é necessário, eu vou dizer o que se passou. Diz que Jesus, entrando na casa da sogra de Pedro, estando esta com febre, tocou-lhe na mão e a febre desceu. E ela os servia. E Jesus, trouxeram todos endemoniados e por aí fora, e Jesus, pela sua palavra, expulsou a todos e curou todos os enfermos. E eles viram isto. Por isso é a razão de Jesus os questionar: porque ainda não tendes fé? Porque sois tão tímidos? Porque o meu justo viverá da fé, e se eu recuar, a minha alma não terá prazer nele. Vocês entendem agora a razão da confissão da fé? E eu, como estava a falar do testemunho, eu ali diante da tosse, eu orei e falei, e quando eu acabei de falar, ainda mal tinha acabado de falar, a tosse sumiu.
pela noite adentro, já de madrugada, cedinho, bem perto da amanhecer, ela voltou, normalmente com a mesma intensidade, e eu voltei a falar e ela voltou a sair. E depois ela voltou novamente noutros tempos e eu voltei a falar. E este ano, desta vez, tudo o que eu usei foram chás e água. E dou aqui uma receita que é alho, gengibre, com varinha mágica, um limão, uma laranja. Depois passa-se no coador, põe-se mel e toma-se às colheres. É poderoso a eliminar os vírus, etc., viroses, etc. Eu tinha as minhas amilas inchadas e quando tomei isso se inflamaram. Mas a tosse só passou depois de eu falar. Ela, no abrir e fechar olhos, foi-se embora. E voltou, e eu voltei a ter diálogos com ela. E disse, quando estava, a primeira vez que eu falei e ela subiu, disse, uau, como é a palavra de Deus, lembrei-me como a palavra de Deus é tão poderosa. Extraordinário, como ela operou, como é real, como é necessário nós confessarmos a fé. E evitem a minha motivação para falarmos as circunstâncias. Tenho muitos testemunhos para contar de coisas que Deus operou, por causa da confissão da fé. Noutra altura irei falar e testemunhar, irei partilhar com todos vós, neste Good News for Everyone. Bem-vindos. Olha, vamos a Tiago, vamos terminar com Tiago. Vamos a terminar em apoteose. Meus irmãos, Tiago 3, 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres sabendo que recebemos muito mais do juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse tal é perfeito. Vejam como o apóstolo Paulo enfatiza a palavra, o falar. O tal é poderoso, o tal é perfeito e poderoso para também refriar o corpo. Ora, todos nós, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer que a vontade do timoneiro ou daquele que governa o barco, que dirige e governa o barco. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se grandes coisas. Vede como um grande bosque com um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade, e ela está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama todo o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto como de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a sua língua, ou nenhum homem pode domar a língua. É o mal que não se pode refriar, está cedo, peçonha mortal. Olha a ênfase que ele fala, o apóstolo Tiago. Como ele é enfático. Como ela bendizemos a Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça. Que isto se faça assim o quê? Que da mesma boca procede a bênção e maldição. Porventura deita alguma fonte de uma mesma manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou videira dar figos? Assim tampouco uma fonte de água salgada, assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato e pelas suas obras em mansidão de sabedoria. Mas tendes amarga inveja e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade.
Esta não é sabedoria que vem do alto, ela é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, há perturbação e toda a obra perversa, toda a obra maligna. A sabedoria que vem do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que exercitam a paz. E nós precisamos saber disto, ter esta consciência vívida, que o Espírito Santo possa despertar-o assim a mim para esta consciência vívida em relação à confissão da fé.